ambiental faz parte do ser franciscano. Então, um franciscano que não está preocupado com a questão ambiental, algum problema ele tem no seu ser franciscano. É uma questão existencial, uma razão de ser, né? Então, é mais amplo do que olhar assim, uma conjuntura social que nos desafia nos dias de hoje, como a questão ambiental está nos desafiando. Faz parte do ser franciscano. Nessa perspectiva, é que eu queria dizer assim que, quando fala de franciscano, associa a questão religiosa. E franciscano não é apenas, ou não é um movimento de devoção piedosa. Nos 800 anos da história do movimento franciscano, nós tivemos uma discussão ampla. E o franciscanismo cunhou aí uma reflexão filosófica, teológica, ética, né? que então gerou em torno do movimento franciscano o que nós chamamos de cosmovisão franciscana, né? A teologia franciscana, ela não é a teologia oficial da Igreja Católica, mas também não é proibida, graças a Deus. A gente pode pensar se isso é proibido, porque algumas teologias são proibidas, né? A teologia franciscana não é a teologia oficial, mas também não é proibida. Nós temos um grande teólogo que faz aí o nome da história, se vocês quiserem pesquisar alguma coisa, chamado João dos Escotos. É um referencial. Há outros tantos. No campo filosófico tem Roger Bacon e outros tantos filósofos também que dedicaram na reflexão a partir do princípio franciscano. E aí também temos ainda alguns que discutem se há até uma ética franciscana, né? E hoje o Leonardo Boff, por exemplo, discute muito sobre a ética do cuidado, que é no recorte da matriz. Ele bebe para fazer essa discussão na fonte da reflexão franciscana. Então, só para colocar um pouco, que quando a gente fala pensamento franciscano, nós não estamos falando de uma devoção piedosa, mas a gente está falando de um entendimento de mundo, de ser humano, de compreensão da realidade, e, enfim, né? De um modo de estar na vida. Com isso, eu gostaria de dizer assim que dentro desse universo do pensamento franciscano, uma chave importante que deve ser destacada como referência para a reflexão e entendimento do ser franciscano é o fraternismo, né? E aqui eu diria que Francisco de Assis extrapola o princípio de Cristo, porque Cristo tem o princípio de amai-vos uns aos outros. É uma chave antropológica. E São Francisco reconhece que a relação fraterna de irmandade não se limita ao relacionamento humano, mas com todo o espaço em que o ser humano está inserido. Ou seja, ele entende que a vida é mais ampla do que o ser humano, cada um de nós somos e temos. Nós participamos de um complexo de vida, e que a origem e o destino de todas as coisas são o mesmo, tanto nós como os outros elementos que compõem a natureza conosco. Portanto, todos nós somos parte da natureza. E a grande dificuldade que a modernidade construiu, e que talvez seja a pedra de tropeço na questão ambiental nossa hoje, é que nós dicotomizamos, nós separamos o ser humano dos restos da natureza. Nós achamos que nós não nos compreendemos natureza como os demais elementos da natureza. E aí nós nos damos o capricho de avançar para cima dos elementos da natureza e destruir, explorar, subjugar e assim fazer ao bel prazer, né? Então, o fraternismo franciscano é que vai gerar uma compreensão de quem somos os seres humanos, e que aí coloca o ser humano não numa perspectiva onipotente, mas ao mesmo tempo não é da chave religiosa que o ser humano ele é fraco, ele é inoperante porque ele é pecador. Não é nessa chave moral, é numa chave de correlação, de entender o ser humano como membro, como parte, né? Não entender o ser humano nessa perspectiva da moral, que muitas vezes faz parte de uma chave teológica da moral cristã, né? Que não é toda leitura cristã também que entende assim, mas sobretudo a oficial entende assim, né? Da instituição da igreja. Então é muito importante a gente descobrir como é que nós discutimos essa questão ambiental. Quando nós falamos de justiça ambiental, para nós é muito importante ter isso presente, que nós não podemos dicotomizar, não podemos separar o ser humano do resto da natureza,
Por isso que para nós franciscanos a gente fala justiça ambiental, compreende tudo. Nós não precisamos falar justiça social e ambiental. Porque quando nós falamos isso, nós estamos na chave de leitura antropológica, que é o nosso ponto de ver, esse antropológico do antropocentrismo, que é o nosso modo de ver, ainda precisa ser superado pelo ser humano. Então nós temos a alegria de participar de todos os espaços de discussão ambiental e de trazer essa fonte de reflexão, de saber, que não é a técnico-científica. É uma outra fonte, uma outra matriz de saber. É uma contribuição que a gente se atreve a achar que quer contribuir, que quer participar, pelo menos. A gente contribui, mas pelo menos participa, de discussão de um saber que não é o saber técnico-científico que hoje está tido como a máxima fonte de verdade, e que esse saber técnico-científico aplicado à ação humana tem gerado essa devastação da natureza, a contaminação do ar, né, e a geração da pobreza e tudo isso. Nós entendemos, complementando um pouco aqui ainda, que quando nós falamos de questão ambiental, nós entendemos assim, a mesma ação humana potencializada por todo esse aparato de conhecimento técnico-científico, ele contamina o ar, polui o solo, ele destrói a natureza e também gera pobreza. É a mesma ação humana, não é uma outra ação. Né? Tudo que nós sofremos, de forma daquilo que nós classificamos de violência ambiental, ele é resultado de um conjunto de ações do ser humano. Né? Que está na ação política, que atinge a habitação, que restringe o trabalho e que potencializa o agronegócio, a distribuição de agrotóxico, a produção desenfreada dos elementos químicos, né, com o único objetivo que é a questão do acúmulo do capital, o que nós temos hoje. Né? Então é muito importante a gente discutir um pouco tudo isso e nós entendemos que para o ser humano mudar comportamento é preciso aprofundar um pouco mais. Então, quem sabe a questão ética, de princípios, de valores e de onde parte, por exemplo, a reflexão que nós propomos. Colocar um pouco o cenário de onde é que um trabalho franciscano está, a partir de onde nós estamos olhando e por que nós estamos interessados em discutir essa questão. Muito obrigado.